Hi! Nas unidades passadas, nós estávamos estudando o Simple Past, ou passado simples, que é utilizado para ações que foram concluídas no passado. Nesse capítulo, a gente vai continuar falando um pouco sobre o past, porém em um contexto um pouco diferente, sobre ações que começaram e continuaram acontecendo por um tempo. Esse é o Past Continuous, que trata de ações que estavam em andamento, estavam acontecendo em determinado momento. Como, por exemplo, They were traveling last weekend, ou It was raining last night. Estava chovendo noite passada. I was eating pizza yesterday. Estava comendo pizza ontem. Basicamente, o Past Continuous traz aí essa estrutura. Um sujeito, o verbo was ou were, que é o passado do verbo to be, mais o verbo principal com ing e algum complemento. Quanto a esse was ou were, a gente pode utilizar da seguinte forma. Was para o singular em geral, como I was, he was, she was, it was. Quando eu falo de mim, ou ele ou ela, que está no singular, eu utilizo o was. Já o were eu utilizo para formas no plural, como they were, we were ou you were. Quando eu falo de mais de uma pessoa, né, duas ou mais pessoas, eu vou utilizar you were, com exceção ao you, que sempre vou utilizar were. You às vezes pode significar você ou vocês, então pode ser singular ou plural, mas para não ficar na dúvida, sempre a gente utiliza o were. Então was para singular e were para plural. Já o verbo principal que aparece aí no gerúndio, termina em ing, equivale ao português ao NDO, como por exemplo, o verbo jogar ficaria jogando, o verbo dançar seria dançando. Em inglês, por exemplo, eu diria, em vez de dizer play, que é jogar, eu diria playing, que é jogando, ou dance seria dancing, dançando. Assim a gente pode ver alguns exemplos, como eu poderia dizer em inglês, eu estava jogando bola ontem. Como é que fica? Vou ter o sujeito, que é eu, mais o verbo estava, mais o verbo principal, jogando, que termina em NDO, que está no gerúndio, e daí o complemento. Em inglês, a frase ficaria I was playing soccer yesterday. Tem aí o was. Was significa o quê? Estava. E o play, que é o verbo jogar, eu vou colocar como playing, com ing no final. Ainda um outro exemplo, eu poderia dizer nós estávamos procurando por você. Tem aí o sujeito, mais o verbo auxiliar, que é o estávamos, no plural agora, mais o verbo principal, procurando. Em inglês ficaria como? We were porque é o plural, looking for you. O verbo é look, mas aí no gerúndio fica looking, com o ing no final. A gente vê aí a estrutura. O sujeito, mais o verbo was, se for no singular, ou were, se for no plural, e mais o verbo principal terminando em ing, que aí ele vai ficar jogando, dançando, vivendo, terminando então com NDO, que é o ing em inglês. Ainda uma outra frase, como eu poderia dizer, eu estava imprimindo alguns arquivos. O sujeito vai ser eu, I, estava no singular, seria como? Was. E o verbo imprimir em inglês é print, mas aí no gerúndio, ou nesse formato, eu vou utilizar o printing, com ing no final. Então, esse é o past continuous, ou passado para ações que continuaram acontecendo por um momento. Lembrando aí, a gente utiliza sujeito, mais was ou were, mais o verbo principal com ing. E com isso, vocês vão conseguir responder a atividade dessa semana. Então, see ya!